Módulo 19, todo mundo. Página 19 também, caderno 5. A gente estudou na aula passada refração, que significa a luz passar de um meio para o outro. Esse módulo a gente vai estudar reflexão total, que significa a luz vai tentar mudar de meio, mas ela vai ficar presa, ela vai ficar aprisionada no meio que ela estava. Tá? Essa é a ideia da reflexão total. Eu preparei um resuminho para vocês da aula passada, só para a gente relembrar os pontos principais. Primeira coisa, a refração é a passagem da luz de um meio para o outro, acompanha a variação de sua velocidade de propagação. O desvio pode ou não pode acontecer. Exemplo prático, o raio de luz que chegou aqui, ó, e se você reparar, ele está exatamente 90 graus, a superfície que separa os meios. Esse raio de luz, ele passa para outro meio, então ocorreu a refração, mas não sofreu desvio nenhum. Agora, o raio de luz que chega inclinado, quando ele passa para o meio 2, ao invés de ele ir em linha reta, ele acaba sofrendo um desvio. Tá? Então, refração, nos dois casos, notem que nos dois casos ocorreu a refração, no caso 1 não teve desvio, no caso 2 teve desvio. Tem duas formas que regem essa parte da matéria. A primeira delas é o índice de refração, né? E o índice de refração é C sobre V. O N, que é o índice de refração absoluto do meio. O C é a velocidade da luz no vácuo, que tem esse valor fixo, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E o V é a velocidade da luz no meio x. Dois itens importantes desse índice de refração. Primeiro, ele não pode ser menor do que 1. Ou ele vai ser igual ou maior. E o índice de refração do ar, que vale exatamente 1. Tá? Então, se só tem um índice de refração que você tem que gravar, que é o do ar, que vale 1, que nem todo vestibular vai passar para vocês. A maioria passa, mas isso não significa certeza. Tá? Pode ser que eles acabem não passando esse índice de refração para vocês. E daí depois, eu falei que são duas formas, né? A segunda lei da refração. A primeira não é importante, ela só significa que está tudo no mesmo plano. Mas a segunda, a lei de Snell-Descartes, você vai usar ela o tempo todo. Tá? É o nosso famoso não sei, não sei. Ou LSD. Né? É só usar a segunda lei, é só usar isso aqui que você resolve qualquer exercício de boa. Beleza? Nosso não sei, não sei. Bem, aqui está um resuminho, quem quiser tirar um print, manda bala, e daí a gente vai para a matéria nova. A matéria nova vai ser quando não ocorre a refração, quando o objeto fica, o raio de luz fica preso dentro de um meio. Então vamos lá. A reflexão total. Se a luz ela incidir de um meio mais refringente para um meio menos refringente, com um ângulo maior do que o limite, não ocorrerá refração e a luz será totalmente refletida. Essa é a base. Tá? Vamos entender o que é isso, esse fenômeno de reflexão total. Aqui está ocorrendo, o raio de luz está ocorrendo reflexão total, é o efeito de miragem, porque ocorreu reflexão total. Dentro de uma gota d'água, também aqui dentro, no trecho BC, ocorre reflexão total. Dentro das fibras ópticas ocorre reflexão total. Vocês veem que a luz está saindo pelas pontinhas só, mas não por dentro do fio. E aqui, esse último caso, esse é um caso bem legal, gente, porque a gente vai ver todos esses raios. Os raios que estão passando para o meio, ó, o raio 1 passou para outro meio. O raio 2 passou para outro meio. O raio 3 passou, mas o 4 não. É esse 4 aqui que é o estudo de hoje. Esse raio que não passa para o outro meio. É o raio que ficou preso aqui. Notem que eu fui aumentando o ângulo, né? Foi aumentando o ângulo, esse ângulo era 90, daí depois eu fui aumentando, até chegar uma hora que o ângulo estava tão grande que ele ficou preso, que é o que fala aqui no texto. Se ele chega com um ângulo maior que o limite. A gente vai entender o que é o limite daqui a pouquinho. Mas se ele chega com um ângulo maior do que o limite, acontece isso aqui, ele fica aprisionado naquele meio. Tá? Então, essa é a base. Vamos então entender o que significa esse ângulo limite, o ângulo que o raio de luz tem que ser maior. E vamos lá. Quem quiser tirar um print.
ângulo limite. Vamos supor que a luz se propague no sentido do mais refringente para o menos refringente. Então, se o índice de refração 1 é menor do que N2, ele está vindo do 2 para o 1, e não o contrário. Tá? Eu preciso que ele venha do mais refringente para o menos. Teve um aluno numa outra turma que falou, professor, mas como que eu vou saber qual é o maior, qual é o menor? O exercício vai falar, olha, o índice de refração do 1 é, sei lá, 1,2. E o índice de refração do meio 2 é 1,6. O cara que tem maior índice de refração é mais refringente. Quem tem menor índice de refração é menos refringente. Tá? Nesse caso, ó, N2 é mais refringente que N1. Tá? O índice de refração mostra quão refringente ele é. Tá bom? Então, o raio então vai ter que estar indo do 2 para o 1. Aqui é o meio 2, aqui é o meio 1. Se o raio chega com um ângulo muito pequenininho, ele passa para o outro lado. Daí eu vou aumentando o ângulo. Esse raio ainda passa. Daí eu aumento ainda mais esse ângulo. Eu vou chamar esse ângulo de ângulo L, que é o ângulo limite, e esse raio passa aqui, ó, rasante, dando um rasante entre o meio 1 e o meio 2. Se eu aumento ainda mais esse ângulo, ó, aumentei ainda mais, o raio de luz fica preso. Ocorre o que a gente chama de reflexão total. Então, o raio de luz tem que ir do mais refringente para o menos, e tem que chegar com um ângulo, ó, vejam esse ângulo aqui, é maior do que o ângulo limite. Tá? Esse ângulo aqui, ó, que eu pintei em vermelho, ele é maior do que L, que é o ângulo limite. Tá? Se essas duas coisas acontecerem, ocorre a reflexão total. Então, o nosso estudo vai ser, eu vou olhar para esse raio vermelho, porque ele vai delimitar se vai ocorrer reflexão total ou se não vai ocorrer. Tá? Aumentando o ângulo de incidência, quando ele fica maior que o ângulo limite, ocorre reflexão total. Então, vamos estudar o ângulo, o raio vermelho só. Estou colocando ele separado aqui para ficar mais fácil a gente enxergar. O ângulo limite passou com 90 graus, né? Eu poderia escrever no famoso não sei para essa situação aqui. N1 seno de 90, daqui de cima, né, o meio 1. N2 seno de L. Mas seno de 90 é 1. Então, posso trocar seno de 90 por 1. E daí vai ficar que o seno de L é N1 sobre N2. Mas espera aí, N1 era o menor índice de refração. E o N2 era o maior. Então, ao invés de usar essa forma, eu posso usar essa aqui, ó. Seno de L é N menor sobre N maior. Essa formulinha que eu acabei de colocar aqui para vocês, ela vai servir como um fator de comparação. Tá? Ah, como assim, professor? Eu vou descobrir quanto vale o L. E daí eu olho para o meu ângulo de incidência, que seria lá na figura aquele laranja, e falo, putz, esse ângulo aqui é maior ou menor do que L? Se for maior, ocorre reflexão total. Se não for, não vai ocorrer. Então, a gente normalmente calcula isso aqui só para comparar. Tá? Só para verificar se é maior ou não. Tem que ser maior. Se ocorre reflexão total, o ângulo I tem que ser maior do que o L. Então, seno de I é maior do que seno de L também. Tá? Vou tabela. Dúvida? Dúvida? Por enquanto, tudo bem? O próximo slide vai ter um resumo da matéria, tá? Então aqui é o conteúdo bonitinho, mas daí no próximo não vai ter a dedução desse seno de L, vai ficar um pouco mais fácil para vocês estudarem pelo próximo slide, tá? Então, ó, vamos lá. Condições para ocorrer a reflexão total. São duas as condições e uma não exclui a outra. Eu preciso que as duas aconteçam simultaneamente para que ocorra a reflexão total. Se só acontecer a condição 1 ou só a condição 2, já era, não está ocorrendo reflexão total. Então, a primeira condição é, a luz ela tem que ir do mais para o menos refringente. Ah, professor, e se for do menos para o mais, pode ocorrer reflexão total? Nunca. Nunca vai ocorrer. Ela só
vai ocorrer se estiver indo do mais para o menos. Do menos para o mais não ocorre. Exemplo prático, se o N2, se o índice de refração do 2 for maior do que o 1, então a luz precisa ir do meio 2, tentando ir para o meio 1. Tem que ir do maior para o menor. Segunda condição, o ângulo de incidência aí deve ser maior que o ângulo limite L. Isso significa que ele tem que chegar com um ângulo maior do que L. Exemplo, eu fiz aquela continha, eu fiz a fórmula do seno do L e achei que o L é 45 graus. Isso significa que, se isso daqui, o primeiro, for verdade, né? O primeiro precisa ser verdade. Se esse primeiro é verdade, para ocorrer reflexão total, o I tem que ser maior do que 45 graus. Se o primeiro item é verdade e isso aqui é verdade, ocorreu reflexão total. Se um dos dois falha, já era. Tá? Então, a formulinha refringente é do índice de refração. Quando eu falo quem é mais refringente, ó, se eu falo que o N1, eu vou mudar os números, é 1,7 e o índice de refração do 2 é 1,3. Quem é mais refringente? Esse cara aqui, que tem um maior índice de refração. Tá? Então, ser mais refringente significa ter o maior valor do índice de refração. Nesse caso, ó, o N1 é mais refringente que o N2. Tá bom? Exemplo numérico, para ficar mais tranquilo para entender. Ok. Bem, então, continuando aqui. Então, eu preciso das duas condições para que ocorra a reflexão total. E, se o ângulo I tem que ser maior do que o ângulo L, I maior do que L, então seno de I é maior do que seno de L. E seno de L, eu sei uma formulinha, né? Que eu coloquei lá no slide anterior, ó. Seno de L é N menor sobre N maior. Então, seno de I eu posso escrever como N menor sobre N maior. Coisa mais importante de todas é, as duas condições precisam ser satisfeitas para que ocorra reflexão total. Não adianta só ocorrer a primeira e a segunda não. Não vai ocorrer reflexão total. Ou então, ocorre a segunda, mas a primeira não. Não tem reflexão total aqui. Eu preciso que essas duas sejam verdadeiras. Então, gente, na hora que vocês forem estudar reflexão total, é esse slide que vocês têm que olhar, tá? De toda a parte de reflexão total, aqui está um super resumo, tá? Tirem print. Pergunto, dúvida, alguém? Vamos lá? Dúvida, dúvida. Pensa assim, ângulo limite é uma formulinha que vai mostrar para mim o valor do L. Quando eu calculo essa fórmula aqui, ó, quando eu calculo essa, eu vou descobrir quanto vale L. Sei lá, eu vou achar que o L vale 60 graus. Tá? Isso significa que, para ocorrer reflexão total, o meu ângulo de incidência tem que ser o quê? Maior do que o ângulo limite, o ângulo de 60 graus. O ângulo limite é o cara que fala, igual ou menor que isso, a luz vai passar para o outro meio. Maior do que isso, a luz fica presa naquele meio. Tá? Então, uma formulinha só para garantir que, se for maior, vai ocorrer reflexão total. Tá? Então, a gente calcula isso para descobrir o L e para poder comparar. Então, o I é maior do que L? É. Então, ocorreu reflexão total. Tá? Dúvida? Ok, perfeito. Então, vamos lá. Vamos começar o primeiro exercício. Estreitos feixes cilíndricos de uma mesma luz monocromática são emitidos dentro de um bloco de vidro em direção à superfície plana e horizontal que separa esse meio do ar. Sabe-se que o vidro é mais refringente que o ar. Sabe-se também que, no caso do esquema 1, uma parcela do feixe luminoso incidente emerge rasante, isso é, parte do feixe refrata-se do vidro para o ar, resvalando na interface de separação entre esses dois meios. Então,
Aqui na figura 1, ó, o raio de luz está chegando e está indo ali no limite. Então, alfa é quem? Alfa é o ângulo limite. Daí ele deu outros 4 esquemas e pergunta, se os ângulos alfa, beta e gama indicados obedecem à relação beta é menor do que alfa, que é menor do que gama, então estão corretos os esquemas. Pergunto, gente, qual desses 3 raios vai ocorrer a reflexão total? Em qual deles? E aí? Respondam para mim. O beta, o alfa ou o gama? Perfeito, Cauê. Isso aí. Perfeito, Alexandre. Isso mesmo. Perfeito, Matheus. Isso aí. O gama, por quê? Ele é maior do que o ângulo limite. No desenho aqui do esquema 1, todo mundo olhando para o esquema 1, eu tenho esse raio de luz que está chegando no limite, ó. Então, alfa é o limite. Qualquer ângulo que chegue maior do que alfa, como gama, vai ocorrer reflexão total, ou seja, maior do que gama, ó, vou desenhar em rosa. O raio vai acontecer isso, ó. Reflexão total. E menor do que gama, como aquele beta, olhem o que o raio vai acontecer com ele quando ele passa e bate nesse ponto. Ele vai para o outro lado. Então o beta vai para o outro lado e o gama vai ocorrer reflexão total. Tá? Então a gente já meio que sabe a resposta aqui, ó. O que é menor passa, o que é maior reflete totalmente. Então, as alternativas certas são o esquema 2 e o esquema 5, isso dá a alternativa C para a gente. O ângulo alfa é o ângulo limite. Para ângulos maiores, ocorre reflexão total. Para ângulos menores, a luz se refrata, ou seja, ela passa para outro meio. Então, alternativa certa, letra C. Dúvida? Ok. Beleza. Basicamente, quanto mais deitado for o raio, é mais refringente. Não, o raio não é refringente. Quem é refringente são os meios. Então, eu tenho o ar e eu tenho o vidro. E o exercício falou que o índice de refração do vidro é maior do que o do ar. Então, N do vidro é maior do que o N do ar. Mas não são os raios que são refringentes, são os meios. Tá? Então, ó, esse meio aqui que é do vidro é mais refringente que esse meio aqui que é o do ar. Tá bom? Refringência é com relação ao meio, não com relação à luz. Mas para ser refração não precisa mudar de meio? Sim, precisa mudar de meio. E isso significa que esse raio amarelo aqui ocorreu refração? O raio amarelo? Não ocorreu. O que ocorreu no raio amarelo? O raio amarelo ocorreu reflexão total. Opa, eu escrevi errado. Peraí. O raio amarelo ocorreu reflexão total. Tá? Já o raio azul ocorreu refração. Nesse azulzinho aqui, ó. Refração. Ocorreu refração. Mas o amarelo não. O amarelo ficou preso. Então ele não refratou. Ele ficou, aconteceu reflexão total. Tá? Então o cara que não passa para outro meio, não refrata. Né? No caso amarelo aqui, ó, ele fica preso aqui. Então ocorre reflexão total. Já o azul, ele passa para outro meio, então ele refratou. Tá? Bem, vamos lá. Exercício número 2. A figura mostra um raio de luz monocromática que se propaga por um meio A, incide na superfície de separação desse meio com o meio B,
e atravessa e passa a se propagar pelo meio B. Em seguida, incide na superfície de separação entre o meio B e o C. As linhas tracejadas indicam as retas normais à superfície de separação dos meios, nos pontos de incidência do raio de luz. Os índices de refração absolutos dos meios B e C valem, respectivamente, 2 e 1,5. Ele deu o seno de 30, de 45, de 49 e de 60. Calcule o índice de refração absoluto do meio A, na letra A. Bem, aqui vou marcar os dados que ele deu. O índice de refração do B vale 2, do C vale 1,5, e daí ele deu seno, cosseno, não, seno de 30, 45, 49 e 60. Tá? E para resolver, vamos pegar essa imagem um pouquinho maior e vamos resolver a letra A aqui. Primeira coisa, gente, nesse ponto, eu vou marcar um ponto aqui bem grande para vocês. Eu quero que vocês me digam o que está acontecendo nesse ponto azul que eu marquei aqui. Que fenômeno físico é esse? Está ocorrendo o quê? A luz mudou de meio? Perfeito, Cauê. Isso aí. Perfeito, Matheus. Ela mudou de meio, então está ocorrendo a refração. Sempre que eu vejo que ocorre a refração, o que eu tenho que usar? Eu vejo que a luz mudou de meio, o que eu uso? Que fórmula eu uso? Perfeito, Matheus. Isso aí. Essa é uma resposta ou é uma... Está falando que não sabe? É o famoso não sei, não sei. Perfeito, Cauê. Isso aí. Sim, ok. Então, ó, ocorreu refração... resposta, ok, perfeito. Então, não sei, não sei. Isso mesmo. Então, gente, viu ocorrendo refração, você vai escrever N1 seno de I, N2 seno de R, tá? Viu refração na hora, escreve isso. É o nosso famoso Lei de Snell-Descartes, né? LSD. Então, viu refração, vai usar esse cara, tá? Então, eu vou fazer isso, ó, vou usar a refração aqui. Só tem um pequeno problema, o exercício foi muito sacana comigo e ele me deu esse ângulo aqui. E, assim, 80% dos alunos vai usar esses 60 graus no não sei, não sei. Ele até falou, ó, seno de 60 é tanto, para o aluno cair de verdade, tá? Por quê, gente? Por que ele está dando esses 60 graus ali? Porque ele quer que você caia e você não use esse ângulo aqui, ó. Esse aqui é o ângulo de incidência. Esse daqui é o ângulo que vai estar no não sei, não sei, porque é sempre com relação à normal. Olha a reta normal aqui, ó, é essa daqui, tracejada. Então, é o raio que chega com a normal. Tá? Então, está aqui o ângulo de incidência. Equivale quanto esse ângulo de incidência? Vale quanto? 30 graus, perfeito, isso aí. Então, ó, lei de Snell-Descartes, o nosso não sei, não sei. Mas eu vou marcar aqui, NA seno de I, NB seno de R, olha o I aqui, 30 graus. E olha onde está o R. Por que 30? Porque tudo isso aqui, ó, que eu vou marcar agora, tudo isso aqui tem que dar 90. Se tudo isso é 90 e aqui é 60, é porque está faltando quanto? Está faltando 30 graus. Tem que lembrar que a reta normal, ó, vou marcar a reta normal para vocês, deixar, a reta normal é essa. Ela é 90 graus a superfície. Então, tudo isso aqui, ó, tem que ser 90. Tá? Se tudo é 90 e esse pedacinho é 60, o outro vale 30. Tá bom? Sempre reta normal, 90 graus. Então, vai ser NA seno de 30 e o NB aqui vale 45 também, ó. Então, seno de R, seno de 45. NA seno de 30, NB seno de 45. O NA é o do ar, que vale 1.
Ah, não, o NA eu vou descobrir, não é A, desculpa. O NA eu vou descobrir. O seno de 30 eu tenho, vale meio. O NB o exercício me deu, vale 2, que está lá à direita, ó, tinha marcado. E o seno de 45, ao invés da raiz de 2 sobre 2, eu vou colocar 0,71, porque o exercício me deu. Senão eu colocaria raiz de 2 sobre 2, tá? Só passar o meio dividindo, esse NA dá 2,84. E acabou a letra A. Usamos o famoso não sei, para resolver. O não sei, que veio daqui, ó. Veio desse ponto aqui. Eu usei o nosso não sei. Tá? Dúvida na letra A? Não? Ok. Agora, vamos para a letra B. Deixa eu ler aqui o que tinha na letra B, que eu não lembro mais. Eu estou ficando velho, gente. Esqueço das coisas. Peraí. Letra B. Determine o que ocorre com o raio de luz após atingir a superfície de separação entre os meios, entre o meio B e C. Justifique sua resposta. Então ele está querendo saber, aqui, o que está acontecendo com o raio de luz? Ele vai passar para outro meio? Ou ele vai ficar preso no meio B? Então, é isso que você tem que responder. Ele está querendo que você diga, olha, ele passou. Ou então, não, ele não passou, ele ficou preso. Ocorreu reflexão total. Tá? Então, a gente tem que descobrir o que vai acontecer. Vamos relembrar as duas condições para que ocorra a reflexão total. A primeira delas é, aqui é o I, né? Vale 60 graus. Acho que é limitante. Você acha que vai estar no limite? Vamos testar, vamos ver. Condição 1. O índice de refração do B tem que ser maior do que C. Ele está no B, né? Então, ele tem que estar vindo do índice de refração maior para o menor. Daí eu pergunto, isso é verdadeiro? Sim ou não? Pelos valores que o exercício nos deu. É verdade ou não? Sim. Ok. Então, condição 1, verdadeira. Ah, professor, e agora? Agora eu vou ter que buscar ver se a condição 2 é verdade também. Se ela for verdade, as duas são verdade, reflexão total. Se ela não for verdade, já era, a luz vai passar para outro meio. Tá? Então, vamos relembrar a condição 2. Qual que era a condição 2 mesmo? O ângulo que ele chega tem que ser maior do que o ângulo limite, que é aquela formulinha pronta. Então, a gente vai ter que descobrir quanto vale esse L usando aquela formulinha. Se isso daqui for verdadeiro, ocorreu reflexão total. Se não for, já é. Tá? Então, vamos lá. Vamos buscar o L. Vamos pegar a formulinha do L. Ó. Seno de L é N menor sobre N maior. O N menor é o do C, que vale 1,5. O maior é o do B, que vale 2. Então, 1,5 sobre 2. 1,5 sobre 2, gente, é a mesma coisa que 0,75. Daí eu pergunto, quanto vale L? Qual é o ângulo cujo seno dá 0,75? Perfeito, qual é? Isso mesmo. Pessoal, o exercício ele te deu vários senos, né? Perfeito, Matheus, isso aí. Ele falou aqui, ó, seno de 49 é 0,75. E eu achei que seno de L é 0,75. Então, L é 49 graus, tá? Buscando aqui, ó, essa informação dos dados que ele tinha dado, tinha passado. Daí agora eu volto e comparo. Quanto vale o I mesmo? Ó, o I vale 60 graus. Ele é maior do que L? É. Opa, se os dois são maiores, se os dois são verdade, o que eu posso falar? Está ocorrendo o quê? Respondam aí para mim. Está ocorrendo reflexão total. Exato, perfeito. Ocorre reflexão total.
as duas condições são verdadeiras, está ocorrendo a reflexão total. Então, o raio de luz, ó, se eu fosse desenhar esse raio de luz, ele não ia passar para outro meio, não estaria para cá, ele estaria para cá, ó. Ele iria refletir totalmente. E o ângulo aqui é sempre igual, tá? Se aqui é 60, aqui da reflexão também seria 60 graus aqui, ó. Seria 60 graus também. É característica da reflexão, né? O ângulo reflete com... O raio reflete sempre com o mesmo ângulo. Então, ocorreu a reflexão total porque as duas condições são verdadeiras. Bem, é isso. Exercício 2 é um exercício puxado, tá? Porque usa todas as informações que você conhece de reflexão total, usa da refração e depois da reflexão total. Então, não é um exercício trivial, não. Podem ter certeza. Dúvida? Ok. Deixa eu só ver quantos exercícios tem nesse módulo. Ixi, tem 2 ainda. Vamos lá. Vamos para o próximo. Exercício 3. Para a questão seguinte, NW é o índice de fração absoluto da água, NG e NA o índice de fração absoluto do ar. Um estudante coloca uma lanterna debaixo d'água fazendo seu estreito feixe cilíndrico de luz incidir na interface com o vidro, com o ângulo θW. O feixe de luz da lanterna passa para o vidro conforme a figura. Então, ó, veio da água, passou para o vidro. Daí aqui no vidro ocorreu a reflexão total, estão vendo? O estudante observa, então, que variando o ângulo, θW, a luz passa através do vidro ou é totalmente refletida na interface com o ar. Qual é o ângulo θW mínimo que resultará em reflexão total dos raios de luz na fronteira entre o vidro e o ar? Então, vamos aumentar a imagem. Eu vou primeiro calcular quanto que valeria o ângulo limite, tá? Seno de θg. Seno de θg é n menor sobre n maior, e o n menor é o ar, o n maior é o vidro. Então, 1 sobre 1,5 ou 2/3. Esse é o seno de θg. Tem que ser maior do que isso para ocorrer a reflexão total. Agora, eu vou olhar para essa superfície. Primeiro eu olhei para a reflexão total. Deixa eu até colocar aqui, ó. Olhei para a reflexão total e escrevi isso. Agora, eu vou olhar para esse outro item aqui e colocar quanto que vale, vou usar LSD aqui. Aqui não cai nenhuma questão da EPICAR, SpaceX, é difícil mesmo nas apostilas terem EPICAR, SpaceX, às vezes tem AFA, que é bem parecido, tá? Mas da EPICAR e da SpaceX é mais difícil. Para a refração entre a água e o vidro, usamos o nosso famoso LSD. Deixa eu marcar aqui, ó. Tô vindo desse ponto e estou usando LSD. Não sei. Vai ficar NW, seno de θW, NG, seno de θG. O NW exercício nos deu 1,33. Seno, NG ele também deu. O índice de fração do glass, né? Esse G está relacionado ao vidro, tá? Glass, 1,5. Vezes o seno de θG, 2/3. Vamos passar esse 1,33 para o outro lado? Na verdade, vamos passar 4/3, que é melhor, né? Do 4/3, eu já posso cortar esses dois carinhas aqui. E vai ficar, seno de θW é 3 sobre 4. Ou o θW é o arco cujo seno dá 0,75. É um exercício mais complexo, mas é só porque ele colocou umas letras tão chatas aqui, ó. θW é o ângulo da water, né, da água. O θG é o ângulo do glass e o θA do air. Então ele está usando em inglês as siglas e ficou um pouquinho chato para
para a gente trabalhar, mas só isso, tá? Se eu colocasse θ 1, 2 e 3, ia ficar bem mais tranquilo, bem mais de boa. Então, a gente usou a informação do ângulo limite e também do não sei, para resolver o exercício. Vamos lá. Último exercício, então. Deixa eu apagar tudo aqui. A figura mostra um raio de luz monocromática que penetra perpendicularmente na face AC de um prisma, reflete nas faces AB e BC e emerge novamente pela face AC. Considere que o índice de refração absoluto do material que constitui o prisma é 2,4, que o prisma está imerso em um meio X e que seno de 45 é 0,71. Admita os índices de refração absolutos de algumas substâncias apresentadas na tabela. Então, ele deu várias substâncias com os seus índices de refração. Entre as substâncias mostradas na tabela, o meio X pode ser... Então, ele quer saber o que pode ser esse meio X. O meio X seria o meio aqui, ó, que está ao redor desse prisma. Tá? Meio X seria tudo isso aqui. Tá? Então, ele quer saber quanto vale o índice de refração, qual elemento poderia ser o índice de refração desse meio que está fora do prisma, né? Que está circundando o prisma. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto aqui. E daí eu pergunto, o que está acontecendo com o raio de luz aqui? Digam para mim, nesse ponto, o que acontece? Perfeito, Cauê. Isso aí. Perfeito, Matheus. Reflexão total. Está ocorrendo a reflexão total ali. Isso significa que esse ângulo aqui de 45 graus tem que ser maior do que alguém. Tá? Então, eu vou usar a informação das condições. Esse exercício ele não está querendo saber se vai ocorrer a reflexão total. Ele já está mostrando, ele está falando, ó, bateu aqui, era para ter saído para outro meio, mas não saiu. Ele ficou preso aqui dentro do prisma. Então, aqui ó, ocorreu reflexão total. Aqui também. Tá? Aqui também acontece reflexão total. Acontece 2 vezes. Então, mas ele já deu, ele falou, está ocorrendo. Tá? Então, vamos olhar para a reflexão total aqui. Condição 1, o N do prisma tem que ser maior do que o N do meio externo. Isso é verdadeiro. Condição 2, tem que ser verdadeiro. O ângulo I tem que ser maior do que o ângulo L. Vou escrever isso, ó. I tem que ser maior do que L. Aqui eu coloquei como verdadeiro porque tem que ser, gente. Se não fosse, não ia ocorrer a reflexão total aqui. Tá? Então, os dois itens têm que ser verdadeiros. O I tem que ser maior do que L. Da figura, a gente vê que o I é 45. Então, 45 é maior do que L. O meu problema é, eu não tenho uma fórmula para o L, eu tenho uma fórmula para o seno dele. Então, se 45 é maior do que L, seno de 45 é maior do que seno de L. Tá? Então, e para o seno de L eu sei a fórmula. É N menor sobre N maior. Aqui está a fórmula do seno de L. Hein? Deixa eu marcar aqui. Ó. Seno de L é igual a isso aqui. N menor sobre N maior. Aqui, gente, eu sei quanto vale o índice de refração maior. O exercício falou que é o do prisma, que vale 2,4. Isso significa que o meio x tem que ser um nx, que eu vou descobrir agora. Passo 2,4 vezes o 0,71, e o nx tem que ser menor do que 1,704. Os elementos que têm um índice de refração menor do que 1,04 é fluoritina, poliestireno e quartzo. Da tabelinha que ele deu, são esses 3 itens que têm um índice de refração menor do que 1,74, 1,704. Então, esse exercício foi um pouco diferente dos outros, porque ele já mostrou que está ocorrendo a reflexão total. Então, você sabe que esses 2 itens aqui ó, são verdadeiros. Tá? Precisam ser verdadeiros para isso daqui estar ocorrendo. E daí eu usei essa informação, a condição 2, para achar quanto vale o índice de refração ali.
né, o índice de inflação do mês externo, tá bom? Então, quem quiser tirar um print... Ó, a gente acabou a aula com 1 minuto de antecedência. Fomos bem. Fomos bem. Então, gente, volta no slide 2 da teoria ou de exercício? Eu vou voltar. Entrem daqui uns 2 minutinhos lá na outra aula. E aí, teoria ou exercício? Teoria. Ok. É esse daqui ou é o próximo? Esse, ok. Então tá aqui, ó. De nada. Então a gente se vê na outra aula, tá bom?